O Evangelho aberto a esmo caiu no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Item número 5. Os inimigos desencarnados. Eu vou pedir a Helena, por favor, que leia, e depois o Felipe que comente. Amai os vossos inimigos, os inimigos desencarnados. Ainda outros motivos têm o espírito para ser indulgente com seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Que assim a vingança que tome falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Cabia ao Espiritismo demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática ao perdão e ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que, mesmo a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto a represálias, podendo-se até fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte. Com o mau proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não o perdoou. Felipe, por favor. Que a paz do Cristo esteja conosco, em nossos corações, nossas mentes. Dentre todos os exercícios necessários aqui na Terra para a renovação do nosso ser, um dos principais, sem sombra de dúvidas, é essa questão hoje proposta pela espiritualidade através do nosso Evangelho. É amarmos os ditos inimigos, que na verdade são grandes professores nossos, pois possibilitam que nós vejamos os nossos próprios erros, nos convidam incessantemente para que desenvolvemos o perdão, a tolerância, a compreensão. Aí está, talvez, um dos principais exercícios fundamentais àquele que anseia ser chamado um espírita verdadeiro, um cristão verdadeiro. Todos nós estamos aqui na Terra buscando a nossa redenção, essa renovação mental, espiritual. E como muito bem dito aqui pelos nossos jovens, da evangelização, na abertura dos nossos trabalhos, é necessário nos despojarmos de todas essas camadas grosseiras que impossibilitam que a nossa luz possa brilhar, e dentre essas camadas, sem sombra de dúvida, está a nossa tendência à vingança,
a nossa predisposição a muitas das vezes alimentarmos durante uma vida toda sentimentos negativos, tais como o ódio, o rancor, mágoas. Temos continuamente, através de nosso trabalho nesta casa espírita e em todas as casas igualmente sérias, temos sempre a possibilidade de termos em mãos e em mentes todas as ferramentas necessárias para a nossa reflexão. Como sempre ressaltamos aqui em nossas preleções, invisibilidade não significa ausência. Mesmo que não vejamos, certamente temos nesse exato momento muitos protetores nossos, muitos guias espirituais que estão exatamente trabalhando a energia que advém de nossos pensamentos. E se nós frequentamos a casa espírita, ou então regularmente em nosso dia a dia, nós alimentamos em nossos corações as mágoas, atrapalha essa energia, impossibilita um trabalho que poderia adquirir uma potencialidade muito maior. Então é o convite para cada um de nós. Certamente as vidências aqui sempre comprovam quantos e quantos irmãos nesse exato momento, na pátria espiritual, vivenciando dores indizíveis por terem desperdiçado as oportunidades aqui na Terra e não darem vazão ao perdão, não adquiriram a tolerância, e hoje no plano espiritual eles colhem essas dores indizíveis. E todos nós aqui temos essa possibilidade de renovarmos a nossa mente, renovarmos os nossos corações, mantendo neles somente sentimentos de amor. Façamos continuamente esse exercício mental. O que será que eu estou alimentando com relação ao meu irmão? Como que eu posso, dentro da minha casa, no meu seio familiar, melhorar a minha conduta? Como que eu posso verdadeiramente me colocar na posição de um cristão? É para isso que estamos aqui na Terra, e para esse exercício contamos sempre com todo o auxílio necessário, mas o movimento maior depende sempre de cada um de nós, vem do nosso coração, vem da nossa sinceridade, e que façamos sempre esse trabalho abençoado em busca da nossa reforma, e que a paz do Cristo possa estar sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Felipe. Bom, meus irmãos, a nossa palestrante de hoje, mais uma vez, nos dá o prazer da sua visita. É a nossa querida irmã Ana Guimarães, já esteve algumas vezes na casa, proferindo outras palestras, e é sempre muito bom recebê-la, sempre muito bom podermos tirar dela um pouquinho de conhecimento, um pouquinho desta bagagem espírita toda que ela tem. Ana é expositora espírita, faz palestras em todos os estados do Brasil e fora do Brasil, também no exterior. É diretora do Centro Espírita Caminho da Esperança, que fica no Rio Comprido. É responsável pelo programa Crônicas de Família da Rádio 1400, que é a Rádio Rio de Janeiro, que é a Rádio Espírita. Articulista da revista Cultura Espírita. E como palestrante, não tem o que falar, não tem o que elogiar, né? Muito obrigado mais uma vez, Ana. Que Deus lhe ilumine, que você cada vez traga sempre a sua palavra, os seus conhecimentos, e a sua presença nos honra muito. Muito obrigado. E a palavra agora é sua. Meus caríssimos irmãos,
Que nos abençoe o Senhor Jesus, que Ele nos conceda tranquilidade, harmonia, paz. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena, que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No céu, na terra, em tudo existe Deus, principalmente em nós. É um trecho de um poema de José Soares Cardoso e que traz para a nossa memória uma das passagens do Evangelho que toca sobremaneira a sensibilidade do espírita em particular, quanto dos cristãos no geral. Na passagem, Jesus pede aos pescadores, seus discípulos, que o levem de uma margem do Tiberíades para a outra margem, ou seja, saindo de Quifarnaum para a Decápolis, do outro lado do mar da Galileia. Os pescadores conheciam sobejamente os acontecimentos que se davam no Tiberíades, mormente em determinados horários do dia, quando era muito comum que as tempestades surgissem de inopino, que repentinamente o vento começasse a soprar com força e as vagas se erguiam enfurecidas. E naturalmente as embarcações, que eram muito frágeis, sossobravam no período dessas tempestades, que eram também fugazes, começavam e terminavam rapidamente. Mas nesse período, as embarcações não suportavam a fúria do vento. Alertaram o Senhor Jesus a esse respeito. Todavia, ele insiste nessa travessia. E iniciam então a jornada para o outro lado do Tiberíades. Diz o Evangelho que o Senhor deita e adormece. E os discípulos estavam intranquilos, preocupados. E de repente perceberam que nuvens borrascosas começavam a se formar no horizonte. E eram sopradas pelo vento, que cada vez ficava mais forte, mais violento. E começaram a sussurrar entre eles: meu Deus, há tempestade. E agora? Que será de nós? E enquanto eles falavam a respeito, as nuvens foram se aproximando e o vento começou a erguer as vagas e o barco começou a balançar fragilmente sobre as vagas impiedosas. E a tempestade tomba. Aí, da preocupação para ir ao desespero, não demorou muito, e eles estavam atormentados, desesperados, e percebiam que o Senhor permanecia adormecido. Naturalmente, a gente pensando a respeito da passagem, vamos raciocinar junto com aquilo que é narrado. Jesus estava no convés da embarcação, que aliás só tinha o convés mesmo.
e estava adormecido. A chuva estava caindo, o vento soprando e a embarcação balançando para todo lado, e ele adormecido. Era um sono pesado. Então a gente não sabe se realmente aconteceu do jeito que é narrado. Mas vamos continuar. Os discípulos continuaram a discutir. Alguém teria que chamar o Senhor e perguntar o que se faria naquela ocasião. E realmente isso foi feito. Jesus desperta ao ser instado por um dos discípulos e se ergue com tranquilidade, apesar da embarcação estar sendo jogada de um lado para outro. Com tranquilidade, ele faz a indagação, que para a gente soa bastante estranho. Imagina, numa circunstância daquela, numa embarcação frágil como aquela, ele pergunta: por que ficais, meus filhos, tão aflitos? Era realmente para ficar mais aflito ainda, porque na situação que estava, ele pergunta por quê. E então um dos discípulos responde: mas Senhor, não vês que nós estamos para morrer? Daqui a pouco a embarcação vira e nós vamos a pique, nós vamos morrer, Senhor. E o Senhor continua tranquilamente, diz assim: quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos otorgou. Mas os discípulos continuaram atormentados, aflitos, infelizes. E então, naquela hora, o Senhor levanta a sua mão e diz ao vento: acalme-se. E diz ao mar: emudece. E de imediato, o vento para de soprar e as águas se tornam tranquilas. A autoridade do Senhor Jesus. A passagem já foi bastante analisada, discutida, e cada um oferece uma forma de explicar esta passagem. Muitas pessoas afirmam que Jesus desejava testar a fé dos seus discípulos. É muito complicado que a gente faça esse tipo de afirmativa, já que o Senhor, em outras passagens, já houvera dito a respeito dos próprios discípulos que ele já os conhecia antes que eles tivessem nascido naqueles corpos. Então, já eram almas que ele conhecia. Assim, ele os escolheu a dedo, porque já os conhecia. Em uma outra passagem, já quando ele está fazendo o último discurso, ele diz a respeito daqueles discípulos: estes homens estão neste mundo, mas não pertencem a este mundo, demonstrando o conhecimento que ele tinha a respeito daquelas criaturas. Então, que a gente afirme que o Senhor desejasse testar a fé daqueles homens, não fica muito coerente com alguém que já conhecia sobejamente aqueles homens que ali estavam. Então, o que ressalta nessa passagem são algumas palavras que ele diz. Quando tendes poderes infinitos. Estas palavras chegam até nós com uma conotação importante. O Senhor Jesus nunca fez a sua pregação para aquele momento só. Não. A sua pregação foi possivelmente para a eternidade. Vai ficar conosco durante largo tempo, como tem estado nesses 2000 anos que já se passaram. Então, são palavras que precisam ser analisadas, que precisam ser observadas continuadamente, à medida que o homem vá desenvolvendo a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de entendimento das coisas. Jesus falava através de parábolas. Numa visão filosófica,
Parábola quer dizer uma história que tem um fundamento ou que tem uma informação de ordem moral. Aí seria uma parábola. Todavia, em ciência exata, a parábola é o caminho mais longo entre um ponto e outro. O caminho mais curto é uma reta, e o caminho mais longo de um ponto a outro é uma parábola. Então, Jesus falava por parábola. E se nós formos percorrer esse caminho para o entendimento, vamos perceber que, ao longo dessa jornada, o homem vai desenvolvendo a sua capacidade de raciocinar, de racionalizar as coisas. E à medida que vamos desenvolvendo, vai se ampliando também a nossa visão a respeito das coisas que foram ditas por Jesus e que são ditas hoje pela doutrina espírita. Então, esses poderes infinitos a que ele se referia para os discípulos, serve para nós outros também, porque todos nós um dia seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Isso está no Evangelho, quando ele diz: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Vai chegar o tempo em que nós iremos nos amar fraternalmente, respeitando a integridade do outro, cada um que ame. E então, para nós, as palavras de Jesus estarão vigendo ainda. Então, esses poderes infinitos, nós os possuímos desde o início do nosso programa evolutivo. O que precisamos descobrir é onde eles estão. Deve estar escondido em algum escaninho na alma da criatura humana. Mas nós não conseguimos vê-lo, porque valoramos tanto coisas que não têm valor. Guardamos tanta ninharia no escrínio do coração, que o espaço para descobrirmos esses poderes estão escondidos. Jesus ainda disse a respeito de nós outros: sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Isso ele afirmou. E quando ele diz, tendes poderes infinitos, ele ratifica aquilo que já tinha dito. Certa ocasião, lá na Índia, diante de Satya Sai Baba, nós ouvimos um companheiro da Argentina fazer uma pergunta a ele: Swami, o senhor é Deus? Porque a visão dos seguidores de Sai Baba, na visão deles, Sai Baba seria a materialização de Deus aqui na Terra. Deus, a inteligência suprema, Deus, o Criador. Eles acreditam piamente que Swami seria Deus aqui na Terra. Então, a pergunta do companheiro espírita da Argentina tinha lá as suas razões de ser. Senhor, o senhor realmente é Deus? E a resposta inusitada: eu sou. E aí o pensamento que a gente não conseguia calar: é vaidoso bastante para pensar que é Deus. Porque, por favor, né? Mas ele deu uma continuidade à resposta. Ele disse: sou Deus, mas você também é. Só que eu tenho consciência disso e você ainda não tem. Uma resposta profunda. Se nós voltarmos novamente ao convívio de Jesus e ouvirmos ele dizer: sois deuses, somos criaturas de Deus. E Jesus dizer: tudo o que eu faço, vós podeis fazer. E Sai Baba fazia. Muita coisa que Jesus fez, ele também realizava. Mas nós também podemos realizar. O que ocorre conosco na atualidade é que nós nos preocupamos em analisar a vida dos grandes personagens, daqueles que descobriram a divindade que estava dentro deles e deram testemunho dessa divindade.
quando nós falamos de Francisco de Assis, cuja prece foi recordada agora há pouco, quando nós falamos a respeito dele, nós ressaltamos os aspectos divinos que havia na personalidade do pobrezinho de Assis. Recordamos o quanto ele era gentil para com os doentes, de como ele tratava até mesmo as feras, aos animais em geral e as criaturas em particular. Nós nos recordamos de tudo isso, às vezes até emocionadamente, como eu me senti quando me defrontei com a veste de Francisco de Assis, que está guardado na catedral em Assis. Quando eu vi aquele par de alpercatas tão surrada, tão pobre, que possivelmente nenhum dos nossos mendigos de rua aceitaria. E todavia, era o burel que ele utilizava, todo manchado, todo roto, e era a sandália que ele utilizava de vez em quando, que também estava muito gasta, muito rota. A gente se emociona recordando Francisco Cândido Xavier. Parece que os Franciscos vieram à Terra para tocar as nossas almas. Então nós falamos a respeito dele, o nosso Chico Xavier, cujo aniversário se deu no dia 2 do mês corrente e que foi tão recordado por tantos espíritas. Falamos a respeito dele, da sua simplicidade, da sua forma doce de tratar as criaturas, da sua forma gentil de viver e de ter deixado rastros, pegadas de luz, que todavia não somos capazes de reeditar, porque estamos muito presos ao cotidiano das nossas necessidades materiais e nos esquecemos de começar a fazer uma poupança das virtudes espirituais para o nosso amanhã, para o nosso porvir. Então, a divindade que está adormecida em cada criatura, ela jaz sob uma camada muito grande de coisas transitórias que a gente vai guardando com muito afã, sem se lembrar que a gente vai deixar aqui na terra, que nós não vamos levar conosco absolutamente nada das coisas que a gente guarda. E aquilo que realmente irá conosco, isso fica um pouco esquecido. Aliás, nós temos uma dificuldade muito grande para acreditar nas palavras de Jesus. Nós lemos o Evangelho, agora há pouco, estávamos ouvindo o companheiro discorrer a respeito de amar os inimigos. Isso é tão complicado para o ser humano. Imagina amar o inimigo. Se eu perguntasse a este senhor, se eu fosse a sua inimiga Figadal, será que ele se sentaria ao meu lado e ficaria segurando a minha mão durante a prece? Ou ele trocaria de lugar com aquele senhor para ficar um pouquinho longe, para não chegar perto do inimigo? Será que nós somos capazes de amar o inimigo que está morando na casa do vizinho, ou a gente muda de casa para ficar longe do inimigo? Pela dificuldade que nós temos de vencer a ojeriza pela outra criatura, o que é que a lei faz? Coloca o inimigo dentro de casa, que é para ver se a gente faz um esforço para querer bem a esse inimigo. Melhor ainda, coloca o inimigo na nossa cama, porque aí a gente tem que fazer um esforço maior para gostar do marido ou para gostar da esposa. Mesmo assim, com esse esforço, a gente não consegue. Haja vista o divórcio que está aí, as separações. Então a gente não consegue. Equivale a dizer que o Evangelho ainda é uma parábola que está bem distante da nossa aceitação. Aceitar. Porque o dia que nós aceitarmos o Evangelho, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer o esforço para domar as tendências negativas. Mas está complicado.
Ainda tem um outro aspecto que demonstra o quanto o Evangelho ainda é para nós um livro a mais em nossa biblioteca. Quando Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque estes verão a Deus. Quem acredita nisso? Se todos nós acreditássemos, todos nós já teríamos visto Deus. Alguém aqui já viu? Não? Nem eu também não vi ainda, mas eu pretendo. Então nós estamos laborando. Quem tem limpo o coração, Jesus disse isso há quanto? Há 2000 anos. Todavia, quem já fez faxina no coração? Quem já começou pelo menos a faxina do coração? Na verdade, a gente nem sabe como é que é essa faxina, mas dá mais ou menos para retirar as mágoas, os ressentimentos, as amarguras, as malquerenças, a impaciência, a intolerância, o ciúme. Se a gente começar a retirar todos esses entulhos, nós começaremos a vislumbrar o quê? A nós mesmos. E quando nós começarmos a vislumbrar a nós mesmos, a gente vai ter uma visão de Deus. Porque diz as Escrituras que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, para simplificar, nós criamos o Deus antropomórfico. Fizemos uma configuração de Deus, cabeça, tronco e membros, e como ele é muito velhinho, a gente botou uma barba enorme que arrasta pelo chão. O Deus velhinho. Mas não foi esse corpo que Deus criou. Não. Segundo a doutrina espírita, esse corpo foi talhado à imagem e semelhança do corpo perispiritual que eu estou vestida. E o corpo perispiritual que eu visto é uma confecção pessoal. Cada um confecciona o seu, retirando energias do fluido cósmico. Então, nós criamos esse corpo. Então, na verdade, o espírito nunca ninguém viu. Ninguém sabe como é. Nós nunca nos enxergamos como nós somos, porque nós somos a centelha divina, o Espírito que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Possivelmente quis Jesus dizer que quando limparmos o coração e começarmos a vislumbrar aquilo que somos, nós enxergaremos Deus, porque nos vendo, e nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós poderemos começar a vislumbrar o nosso Pai. Mas a gente não acredita nisso, e porque não acredita, mantemos o coração cheio de um monte de coisas que não vale a pena guardar, e que a gente poderia ter jogado fora há muito tempo. Então, quando, na resposta 919 do Livro dos Espíritos, eles disseram a Allan Kardec que a forma ideal para que o homem comece o seu processo de evolução é se autoconhecendo. Quando eu me conhecer devidamente, eu vou me projetar para a evolução. Essa que eu estou tentando caminhar e para a qual eu tenho tanta dificuldade. Eu vou começar essa trajetória com o autoconhecimento, quando eu mergulhar para o meu mundo interior. Se eu mergulhar ao meu mundo interior, eu vou, de uma certa forma, me esquecer de vigiar o comportamento dos outros. Porque é muito complicado que eu vigie o meu comportamento e vigie o comportamento dos outros também. Com essa vigilância, eu vou começar a descobrir coisas que, sem olhar para mim mesma, eu não consigo enxergar. Então, o que ocorre conosco, normalmente em nossa jornada de evolução, ocorre que nós tropeçamos em palavras que nós não sabemos ainda dimensionar devidamente.
E porque temos uma visão muito romântica a respeito de nós mesmos, nós vamos deixando de procurar entender e vamos carregando determinadas coisas que já poderíamos ter feito algum esforço para superar. Nós que somos médiuns, então, deveríamos parar com um pouco mais de esforço para lembrar de Jesus dizendo: quando tendes poderes infinitos. Aí a gente lembra de Pedro e João na Porta Formosa, quando Pedro pergunta a João: ainda tem alguma coisa? E João responde: nada. Não temos mais nem pão, nem moedas. E então Pedro se vira para o pedinte que ali estava e diz: não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isto eu dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro fez isso. Quem de nós tem a ousadia de fazer a mesma coisa? Aí a gente vai dizer, se imagina, foi Pedro que fez isso. Eu não sou Pedro, eu sou uma pedra. Mas e os poderes infinitos? Eu vi Sai Baba fazer isso. Uma jovenzinha de 15 anos sentada numa cadeira de rodas, paralítica, as perninhas já estavam atrofiadas, os pés pequenos, já tortinhos assim pela ausência de uso, pés delicados como pés de criança. E então Sai Baba estendeu a mão e disse: vem, minha filha, vem. A menina começou a tremer e a chorar, e ele sorria e dizia: vem. E então ela botou a mão na cadeira e começou a forçar as pernas que não obedeciam, e ele continuava sorrindo, dizendo: vem, vem. E ela se levantou. O pai correu para ajudar, ele mandou que parasse, e a menina, com esforço sobre-humano, ela se ergueu e, caminhando com os pés tortinhos, assim ela foi caminhando até os braços de Sai Baba. Tudo que eu faço, vós podeis fazer. O Senhor é Deus, eu sou, mas você também é. Eu tenho consciência disso, você ainda não tem. Nós vamos chegar a ter essa consciência. Então a gente pensa nessas criaturas, Dr. Bezerra de Menezes, dizendo ao marido aflito que pedia socorro, dizendo que a esposa estava desencarnando em casa, e ele diz àquele marido aflito: volta para casa, a sua esposa está bem. E ele volta e ela realmente estava bem. Dr. Bezerra curando as pessoas com as suas mãos. E a gente tem duas mãos que nós desejamos oferecer ao trabalho do bem. Todavia essas mãos não valem tanta coisa, porque não é capaz de diminuir a dor de alguém ou fazer levantar alguém que esteja enfermo. Mas por que não? Porque a gente esqueceu de limpar o coração, porque a gente esqueceu de mudar o comportamento. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as tendências negativas. A gente se esquece desse esforço para domar as tendências negativas. Vocês imaginem se eu chegasse aqui e dissesse aos senhores: meus caros perturbados. A reação não seria muito gentil, né? Eu falo assim: meu Deus, essa mulher deve estar perturbada também. Como é que bota uma pessoa assim para falar? Todavia, a palavra perturbado, que para nós tem uma conotação tão pejorativa, tão desagradável, quando nós queremos denegrir alguém, a gente diz: perturbado, muito perturbado. Quando desejamos que alguém pense mal de outro, a gente diz assim: fulano está perturbado,
E quanta vez nós destruímos outras pessoas com essa palavrinha. Todavia, é uma palavra que deveria ser corriqueira para nós, porque a indagação seria essa: quem não é perturbado? Essa indagação. E a resposta está lá no Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga do mundo espiritual na pergunta 459. Interferem os espíritos em nossa vida? E eles respondem: muito mais do que imaginasse. De ordinário, são eles que vos dirigem. Aí a pergunta que não pode calar: que tipo de espíritos que ordinariamente dirige você? Ou dirige a mim? Será que é Francisco de Assis? Ou seria Emmanuel? Joana de Ângeles? Será que a gente tem uma ligação direta com esses espíritos? Não? Não tem? Então, é Beldroegas mesmo. Se nós pensarmos em termos dessa ligação que é constante, que de ordinário são eles que nos dirigem, e no decorrer do nosso cotidiano, a gente se deixa levar pela ira, pelo aborrecimento, pelo ciúme e pela intolerância, pela impaciência, o que é que nós somos? É isso mesmo, perturbados. Então, quem não é perturbado? Todos nós somos perturbados. Agora, ser perturbado é uma coisa, agora nos tornar perturbados é outra coisa, é diferente. O Evangelho diz assim: em tudo sereis afligidos, porém não aflitos. Então, não se afligir com nada, manter a tranquilidade. Como nós nos deixamos afligir, nós nos tornamos perturbados. E vamos observar que essa perturbação ocorre no decorrer do nosso dia e a gente não valoriza muito. Por exemplo, acordar mal-humorado. Alguém aqui acorda mal-humorado? Não, né? Que coisa boa! Que ninguém acorda mal-humorado. Porque o mau humor matinal é um passo à obsessão. Porque demonstra o quanto somos perturbados quando despertamos aborrecidos, zangados, com o dia, com as coisas, com o relógio, com a esposa, com o marido, com os filhos, com a mãe, com o pai. Demonstra o nosso grau de perturbação. Porque quando nós estamos acordando, a gente está voltando de onde? Do mundo espiritual. Quando dormimos, a gente se desdobra e vai para o mundo espiritual. Então, se eu for para o nosso lar, por exemplo, participar de um encontro, ouvir uma palestra dos espíritos amigos em nosso lar, como é que eu vou voltar para o meu corpo? Feliz, não é? Nossa, eu estive em nosso lar, eu vi veneranda, eu vi lá os amigos, André Luiz estava lá conversando e tal. Então a gente volta com aquela leveza dentro da alma, acorda cantando, acorda feliz. A minha avó dizia que a gente viu o passarinho verde quando a gente acordava alegre, cantando. Então a gente volta feliz. Agora, se você sai do corpo e vai para o umbral, vai para as baladas do umbral e fica lá um bocado de tempo, como é que volta? Da mesma forma, quando a gente desperta depois de ter ido para um bar, tomar bastante cerveja, conversar com os amigos, contar piada e tal, a gente volta, dorme, acorda com gosto de sapato velho na boca, essas coisas todas, que as pessoas dizem. Eu não sei se é assim mesmo, eu nunca comi sapato velho, também nunca tomei cerveja, então eu não sei direito, mas deve ser uma coisa mais ou menos assim. Então, se nós acordamos mal-humorados, é porque estivemos em locais desagradáveis no mundo espiritual.
E se fomos para as zonas umbralinas no mundo espiritual, é porque as companhias do cotidiano, as companhias mentais, eram companhias deletérias. E normalmente, o que ocorre conosco? O mau humor. E a gente não tem vergonha de dizer, olha, não fala comigo hoje não, porque eu estou mal-humorada. Hoje eu acordei com um mau humor. Ninguém se envergonha de dizer isso, mas não gosta de falar, hoje eu estou perturbado, gente. Nem chegue perto de mim, porque eu estou numa perturbação só. Porque a gente acha que perturbado é porque tem um espírito inferior ligado ao seu psiquismo. Mas mal-humorado não tem não, né? É uma questão de semântica, é uma questão de palavras. Assim, a partir de hoje, eu tenho certeza que ninguém vai acordar mal-humorado. E se acordar, vai cantar, que é para ninguém perceber. Porque se perceber, vai perguntar, poxa, onde é que você estava, hein? Que acordou desse jeito? É porque o lugar não foi agradável. Então, palavras que a gente deve parar um pouquinho para analisar. O mau humor quer dizer um passo ao encontro da obsessão. Estamos perturbados. Tem uma outra palavra que é muito comum no nosso vocabulário, que a gente utiliza e não valoriza muito. A irritação. Ninguém fica irritado aqui, né? Se não fica, porque não é perturbado. Mas se fica irritado, já é perturbado num grau 2, porque já está além do mau humor. A irritação é um sintoma já um tanto mais grave de perturbação. Todavia, a gente não valoriza muito, a gente fala assim, ai, hoje eu estou tão irritado, não aguento nada. Ai, para de tossir, eu estou irritada. A gente não se importa de dizer isso. Por que não falar, olha, eu estou quase obsidiada? Quase, que a gente não chegou na obsessão ainda, mas já está perto. Por causa da irritação. E ela nos atinge dentro do lar. E é assim que nós vamos deixando escoar uma possibilidade que a lei nos concede de amar os nossos inimigos. Porque vamos ficando irritado com o marido que ronca. Olha, gente, é uma coisa tão boa o marido roncar do lado da gente. Não é tão melhor que ele ronque ali do que vá roncar na cama de outra pessoa? É só uma questão de observar, de prestar atenção. Eu tenho uma amiga que ela demorou bastante para casar. Já estava bem avançadinha e ela dizia sempre para mim, Ana, será que eu não caso? Eu falei, tem paciência. Ela falou, mas eu já tenho paciência tanto, minha filha, estou chegando nos 50, cheia de paciência e não acontece nada. Um pouquinho mais de paciência. Aí apareceu alguém e ela ficou feliz, fez uma festa linda no casamento, era a maior felicidade. Passaram-se 3 anos do matrimônio e nós nos encontramos. Ela mora nos Estados Unidos. Encontramos e ela estava bastante irritada, cara fechada. Eu falei, o que foi? Não está feliz? Depois de esperar tanto, agora o príncipe encantado. Ela falou, que príncipe que me aparece? Espero tanto. Você imagina que ele adora a televisão, assistir aqueles bang bang lá do tempo do Robert Mitchum, o tempo do... Esqueci o nome dos artistas todos também, porque eu também já estou... E ele fica assistindo aqueles cowboys já antigos, que já morreram há 2000 anos, e ele fica assistindo aqueles filmes. Isto me irrita de uma tal maneira. Eu falei, te perturba, não é? Eu falei, pois é, você imagina que eu acabei de conversar com uma jovem que estava reclamando exatamente do computador. Ela disse que o marido fica até altas horas assistindo pornografia no computador. Você pode pedir ao seu marido para trocar, deixar os cowboys de lado e começar a ver pornografia, não vai ser muito melhor? Ela falou, Deus me livre, vou continuar com os bang. E estão felizes até hoje. É uma questão de visão. E a irritabilidade, nós nos irritamos com tanta coisa. É o marido que ronca, o marido que vê os bang bang, é o marido isso, o marido...
E o marido a mesma coisa. Aí eu não suporto mais. Uma vez um marido disse para mim assim: eu não suporto mais a camisola que ela usa. Ela tem uma camisola que foi a avó que deu. Então ela já está tão surrada, a rendinha está pendurada, a alcinha ela fez um buraco assim, amarrou e deu um nozinho na alcinha, e está um rombo aqui do lado, e ela insiste em vestir, aquilo me irrita. Que coisas, né? Não bastava ele dar uma camisola nova de presente? Não era tão mais simples do que se irritar e brigar, e aí destruir o matrimônio? Por uma questão de perturbação, principalmente nós que não gostamos de ser perturbados, que ninguém nos chame de perturbados, e nos deixamos levar pela perturbação, e a gente se irrita com o filho que corre, o filho que brinca, o filho que faz isso. A irritação constante é um sintoma perturbativo, juntando o nosso desequilíbrio com a presença negativa de espíritos que nos acompanham. O médium, principalmente, não deve se deixar levar pelo mau humor, pela irritação, porque ele está dando vazão às suas emoções negativas e alimentando a companhia desagradável consigo. Não resta dúvida que nós temos que auxiliar os nossos irmãos no mundo espiritual, os que estão em sofrimento, os irritados e mal-humorados, mas não ficando irritados e mal-humorados também. Sintomas muito claros de perturbação que vai nos levar a um processo de obsessão. E um terceiro passo, que já é muito mais perigoso que os dois primeiros, é quando nós entramos na agressividade. Aí então nós já estamos bem na beirinha de um processo obsessivo de largo curso. A agressividade, quando a gente se volta e abre a boca para dizer palavras ofensivas a outra pessoa, mormente dentro do lar, ou mesmo no trabalho, ou mesmo nas atividades, quando a gente se permite ofender a um companheiro, com palavras ou com atitudes, já estamos entrando na agressividade. Ou quando pegamos o nosso filho e o espancamos, depois a gente se arrepende, meu Deus, mas aí já foi. Quando a gente vê as marcas que ficam no rosto ou no corpinho do nosso filho pela nossa agressividade, um sintoma grave de perturbação séria. Dentro da agressividade, a gente já está necessitando de socorro externo. Precisamos da assistência de um terapeuta, precisamos tomar passes na casa espírita, usar a água fluidificada e, principalmente, adquirir o hábito da oração. Não essa oração que sai da boca e não procede do coração, mas essa oração que é uma conversa nossa com a divindade, que é um reencontro do filho com o seu pai. É essa que nos defende desses processos atormentantes, perturbativos, que nós não valoramos e que, todavia, impede-nos de limpar o coração, impede-nos de ver a Deus, como Jesus dizia, e nos impede também de descobrirmos os poderes infinitos que o Pai Celestial nos otorgou, o poder de pacificar alguém, o poder de tocar e fazer com que esse alguém se tranquilize, se pacifique, a capacidade de falar e de tocar a alma das criaturas, fazendo com que elas creiam naquilo que estamos dizendo e, crendo, se modifique também. Faça um esforço para domar as tendências negativas. São os valores da alma, são os poderes infinitos que o Pai Celestial nos otorgou. O carinho de nós nos aproximarmos dos nossos filhos e trazê-los para o nosso convívio. A minha filha recebeu uma carta de uma mãe que passava para ela um e-mail que a filha havia passado. Meu Deus,
Eu chorei lendo aquele e-mail, porque havia tanta amargura, tanto ódio, tanto desespero. E eu fiquei pensando em que nós estamos criando criaturas assim, quando permitimos que os nossos adolescentes façam filhos que eles não têm capacidade de criar, filhos que eles nem sabem o valor que têm. E foi exatamente o que aconteceu com essa jovem. Uma adolescente engravidou e não teve capacidade de alimentar a sua filha. E quando ela contava 5 anos depois de viver aos trancos e barrancos com a sua mãe, a mãe entregou para a avó. E ela começa o seu e-mail exatamente aí. Eu queria dizer que eu me recordo nitidamente do dia em que você me colocou nas mãos da minha avó. E quero te dizer que naquele dia eu sofri e chorei. Chorei a noite inteira no peito da minha avó. Mas hoje, aos 24 anos, eu quero agradecer de você ter feito isso. Porque você não é mãe. Você simplesmente foi alguém que colocou no mundo uma criança, mas nunca foi mãe. E aí ela começa a dizer tantas outras coisas. Do escasso convívio que teve com sua mãe, das coisas que ela cobrava, das coisas que ela nunca recebeu e que sentia carência. E então, nós começamos a pensar em quanto nós plantamos na alma dos nossos filhos esses espinhos amargos, esses espinhos que roubam deles a oportunidade de ser feliz. A carta dessa menina me fez pensar muito em mim, em vocês também, em nós. Como a gente tem facilidade de plantar espinhos no coração dos outros. Como nós temos facilidade para esparramar fel por onde passamos. E como é difícil plantar flores pelo caminho. Por isso, João Cabete escreve num dos hinos mais lindos que ele escreveu: vem, Senhor, vem reflorir os caminhos cujas flores nós matamos, nós destruímos. Vem, Senhor, perfumar corações, esses corações que nós amarguramos ao longo do tempo. Vem, Senhor, calar os canhões que nós fizemos bombardear com a animosidade que guardamos dentro da alma. Vem, Senhor, com seu amor tão profundo, iluminar consciências que nós denegrimos ao longo do tempo por não valorar os seres divinos que somos. Fazer feliz o mundo que nós estamos tornando infeliz com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser. Ó, nós que temos a possibilidade de começar uma mudança, vamos pensar em Jesus, não como uma página do Evangelho, mas um Jesus vibrante, vivo, claro, que esteja diante de nós nos dizendo: sois deuses, tendes poderes infinitos. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Domingo passado foi o chamado Domingo de Ramos pela religião tradicional. Domingo de Ramos, quando o Senhor foi recebido às portas de Jerusalém e as pessoas erguiam ramos verdes para saudá-lo. E ele fez uma profecia que se concretizou no ano 72. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas
e afirmou que dali não ficaria pedras sobre pedras. Aconteceu. Então vamos pensar num Jesus que nos disse que temos poderes infinitos e vamos descobrir esses poderes. Você tem um poder infinito na garganta, use, falando com carinho, falando com ternura. Não custa nada você dizer ao seu marido pela manhã: bom dia, meu bem, você dormiu bem? Mesmo que você pense assim, estava no umbral, tem certeza disso. Mas não diga não. Pergunte se ele dormiu bem. Ou então olhe a sua esposa. Às vezes ela está cansada, diga a ela: você está com aparência cansada, não dormiu bem, deixa que eu faça o café para você, vá se deitar mais um pouco, eu vou preparar o café. Uma bandejinha, não custa nada, com um pãozinho torrado, uma manteiguinha, não muita coisa para ela não engordar, mas leve até a cama, não custa nada. E isto vai fazer bem a você, porque o bem é bom para aquele que faz o bem. Aquele que recebe às vezes nem reconhece, mas aquele que faz, guarda isso dentro da alma, e isso é importante. Isto é muito bom, é o que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita, aqui na casa de Frei Luís, onde tantos corações se congregam, tantas criaturas aqui estão. Imaginem criar um mundo de fraternidade, de respeito humano, onde as pessoas se queiram bem, onde as pessoas façam o impossível para oferecer pérolas de virtudes, de carinho, de atenção para todos aqueles que aqui se encontram. E nós estaremos contribuindo para um mundo mais feliz, um mundo mais alegre, um mundo assim como o pintado pelos poetas. Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros, risonhos, de luminosa beleza. Nesse plano eterizado, quando eu penso estar pensando, estou com a alma escutando a prece da natureza. Há no meu peito cascatas, vibrando ternas sonata no teclado das estrelas. E embora a grande distância, seja noite ou seja dia, com as lunetas da poesia, eu sempre consigo vê-las. Há no meu peito um garimpo de cristais e diamantes. E eu mesmo sou garimpeiro que só procura brilhante que tenha cor de alvorada. Pedra com jaça ou defeito no garimpo do meu peito, não quero seja encontrada. Niágaras, Paulo Afonsos, Sete Quedas, Iguaçus, cataratando meus sonhos a quedas d'águas aflus. Fontes líricas serenas, bandos de lindas falenas, dando mil cores ao dia, jardim suspenso nos ares, e outras notas singulares, faz-me conhecer a poesia. Por tanta luz que vislumbro, pela ventura que tenho, por tantas vozes que escuto, sem que tais bênção mereça, eu não sei como agradeça a glória que Deus me deu. Sim, meu Pai, me sinto mudo, porque vós me deste tudo, o dom de viver na terra, com os olhos fitos nos céus. Muito obrigada, muita paz. Beleza. Boa noite. No dia 11 do corrente mês, marca a passagem de Dr. Bezerra de Menezes para o plano espiritual. O Dr. Bezerra, o médico dos pobres, ele também tinha, é importante que os espíritas compreendam isso, de um modo geral. Ele tinha uma participação política intensa. Ele defendia o povo enquanto parlamentar. Isso não entrou em contradição quando ele faz a passagem
a mãe de Jesus pergunta para ele para que dimensão elevada ele gostaria de ir. Ele responde: eu fico na terra. Eu fico na terra para atender os meus irmãos da terra. Dia 11, agora de abril. Ouvide e recorda. Ouvide o pó e o vento. Recorde que a luz do sol e a pureza das águas são gratuitos. Ouvide o pessimismo e o mau agouro. Recorde que a marcha do progresso é inexorável. Ouvide a palavra infeliz. Recorde que você está sendo ouvido e observado. Recorde que você está sendo ouvido e observado. Ouvide a malquerença. Recorde que o imperativo da fraternidade atinge a todos. Ouvide a indisposição. Recorde que a disciplina mental é o primeiro remédio. Ouvide o próprio direito. Recorde que o dever pessoal é intransferível. Ouvide a censura. Recorde que a harmonia e a cooperação constroem sempre mais. Ouvide a discussão intempestiva. Recorde que o respeito ao semelhante é o alicerce da paz. Ouvide a vaidade intelectual. Recorde o valor do procedimento correto em todas as circunstâncias. Ouvide as vozes destrutivas. Recorde que a extensão da seara do bem espera por nós. Ouvide a convenção nociva. Recorde que a naturalidade suscita sempre a simpatia maior. Ouvide a lamentação. Recorde que o minuto passa sem esperar por ninguém. Triunfar é esquecer o lado menos bom da vida, lembrando o cumprimento das próprias obrigações, que em verdade sustentam a nossa alegria incessante. Mensagem extraída do livro O Espírito da Verdade, psicografia Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Graças a Deus. Obrigado, vereador. Seu Eduardo Agidências, por favor. Ao chegarmos, vimos seres que deformaram seus espíritos pelo vício do fumo, bebida, drogas, desregramentos emocionais como ódio, ira, vingança. Foram recolhidos pelos nossos índios e levados para os colônias de tratamento. Muitos deles pareciam serpentes. Vários dos irmãos chegavam, se mostravam arcados, com andar arrastado, como se estivesse carregando fardos excessivamente pesados. Foram tratados com carinho pelas irmãs de Maria, de Clara de Assis, de Rita de Cássia e de Teresa d'Alva. Libertos, todos se mostravam felizes e até sorridentes, sem saberem mesmo porquê. Ao entrarmos no santuário, vimos dezenas de irmãos desencarnados ligados à nossa obra em estado de prece. Nelson fez a abertura inicial da aula de educação mediúnica das 15 horas, na luz de Padre Isabel, que estava lateado por Ivan, Floriano e Benayon. Quando Paulo Roberto recebeu a palavra, vimos junto a ele Dr. Lauro Neiva, Dr. Garrão e Dr. Pierre, em estado de prece, prostrados do irmão, que falava. Vimos então Maria da Paz, Astéria, Maura, Ângela Tedesco, Deise Miguel, Erma, Luciane, Lucimar, Emília e Serina Bedes,
A laje suave nos envolvia, trazendo a todos nós imenso bem-estar. E os sons maviosos que ouvíamos também produziam efeito salutar, que nos agradava e embevecia. Aos poucos vimos surgindo filamentos luminosos que desciam do alto e subiam do chão, como que saudando-nos a todos. E os filamentos, ao se chocarem, produziam som e perfume de beleza indescritível. Os médios de apoio, assistidos por seus guias, foram à sala para o espaço. Vimos então espíritos que estão sendo preparados para a futura reencarnação, sendo apresentados suas futuras mães. E logo vimos, ligando umas às outras, um filamento luminoso. Quando ouvimos a prece das 18 horas e durante o som da Ave Maria, vimos espadas que oscilavam sobre a cabeça de muitos irmãos se desmanchando. Durante a meditação, entidades angelicais davam a todos nós alimento espiritual. Uns recebiam discos como hóstias, outros alimento parecendo manjar. A vários foi dado líquido luminoso para beber. E outros se passavam óleo na cabeça e nas mãos. O irmão presidente, na vibração de Rocha Lima, fez ligeira preleção sobre como se deve proceder na casa. A seguir, fez a prece de abertura, ouvimos a canção de Assis, sendo apresentado ao grupo para lerem as suas mensagens, que foi lida pela irmã Helena e comentado pelo irmão Felipe. Durante esses momentos, ectoplasma emanava de todos nós que bocejávamos sem cessar, e alguns escorriam lágrimas de seus olhos. O ponto, no capítulo 2, aberto pelo nosso irmão, durante a leitura, tinha como comentários a vibração apoiada por Humberto Roden, Pastorino, Pietro Baldi e Stefan Zweig, que vibrava intensamente quando foi lá lido e comentado. Sendo a seguir, o nosso irmão presidente apresentou a palestrante da noite, Ana Guimarães, que vimos acompanhada por Alda de Souza, Ivone Pereira e Humberto de Campos, que vibrava intensamente. Quando a irmã falava, foi vista a entidade de singelas vestes, tocando nos nossos chakras, nossos coronários, frontal e laríngeo. E centenas de espíritos ligados a várias raças e crenças erguiam os braços, abrindo e fechando as mãos, aplaudindo em silêncio. E a irmã, quando falava, se transfigurava, dominada por intensa emoção, que também tocava muito de nós presentes. Beleza, leu a seguir uma página psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, de Humberto de Campos. Graças a Deus. Obrigado, Sr. Eduardo. Vanete, por favor. Passamos pelos portões da nossa mini cidade do amor, e fios finíssimos prateados nos tocavam suaves e perfumados, ligando-nos ao mundo maior, todos de carro ou não. Como recebemos nossas mentes, são limpas e trabalhadas para que tenhamos olhos de ver e ouvidos para ouvir.
Parece-nos que nos tornamos novamente crianças, com o coração cheio de esperança, os olhos cheios de amor, amor do Cristo Jesus. Hoje aprenderemos de muito com Jesus. Haveremos de muito aprender do céu e da terra. Pássaros multicoloridos voam. Em voos rasantes deixam cair sementes pequeninas que logo se transformam em belos lírios, lírios brancos, abençoados. Passamos todos por esse belo jardim, que vivo veio do céu para nós, para nos ajudar, para nos fortalecer e para nos mudar. Dezenas de negros, peito nu, braços musculosos, chegam com grilhões nos braços e nos pés, mas grilhões partidos, prontos para a libertação de suas almas. Que lindo! A maioria chora. Dr. Bezerra de Menezes, antes de os trazerem para cá, encanta-os e encontra-os em uma colônia triste e quase esquecida, pois imperava o ódio aos fazendeiros, aos seus antigos donos, que os separaram de suas famílias, mulheres, filhos, pais, mães, e os maus tratos, a fome e os abusos. E juntos vingavam-se deles, fazendo também sofrer seus familiares, mesmo os encarnados, obsidiando, fazendo com que sofressem e também se separassem. Dr. Bezerra lhes falou do amor, lhes falou de Jesus, do seu amor por cada um de nós, que eles perdoassem para serem perdoados. Os grilhões se partem e caem ao chão e pediram perdão e ajuda. Dr. Bezerra disse que lhes traria para um pedaço do céu. E aqui estão, quanta alegria, e centenas de espíritos prisioneiros do ódio se libertaram, sendo amparados por sentinelas da luz. E os encarnados se sentiram livres, repentinamente alegres, leves, os que acreditavam em nosso Senhor Jesus Cristo, sabem, sentem que se libertaram e procurarão na oração a continuação da presença da luz e da paz. Os espíritas, como nós, têm a certeza de que se libertaram de espíritos vingadores, mas não maus. Hoje todos esses escravos, senhores, famílias, estão libertas na paz do Senhor. E a grande falange de Frei Luís os ajudou e os ajudará. E os mensageiros do espaço continuarão a ajudá-los. Na parede à esquerda do salão, naquela parede, passa não um filme, sim Jesus, curando, falando, tocando. Vemos o lago de Genezaré, só paz e luz. Jesus, o Mestre amado, olha-nos, cheio de amor e candura. Senta-se a uma pedra grande e em oração, pedindo-nos que nos ajudemos uns aos outros, como queremos para nós. Jesus está tão lindo,
Seus cabelos é cor de mel e balança ao vento. E crianças, muitas crianças vão chegando, e ele, o mestre, afaga a todas. Uma pequena árvore cresce rápido, cheia de frutos. São figos que nos serão distribuídos. Mestre querido, nós te amamos. Graças a Deus. Obrigado, Vanete. Bom, meus irmãos, o Lar de Frei Luís sente-se sempre muito honrado com visitas. E hoje nós temos, primeiro, a nossa palestrante, a Nete, e uma outra irmã que veio de pertinho, veio lá da Boa Terra, veio de Jequié, da Bahia, e me presenteou com uma camiseta, com uma camisa da Fundação Frei Luís, Jequié, Bahia, Creche Santo Antônio. A nossa irmã está aqui à nossa esquerda e espero que ela tenha gostado aqui da nossa casa, tenha se sentido bem. E nós não temos muito o que retribuir, aliás, não temos como retribuir, nem a nossa irmã, nem a nossa palestrante. Nós temos uma singela homenagem para fazer as duas, e eu vou fazê-lo em nome de todos os irmãos do Lar de Frei Luís, de todos os que aqui estão, de todos os que ainda estão nas salas, nas alamedas, ou mesmo aqueles que já tenham saído. Enfim, uma pequena homenagem às duas, e saibam que é do fundo do coração. Bom, meus irmãos, como eu já havia comunicado aqui algum tempo atrás, agora é oficial, a partir de segunda-feira é feriado, terça, nós temos um e-mail que nós abrimos para sugestões de todos os irmãos que frequentam o Lar de Frei Luís. Este e-mail é o ouvidoria@lardefreiluís.com.org, ouvidoria@lardefreiluís.com.org. Por que isso? Porque a gente gosta muito de dar opinião e dar sugestão no que é dos outros, né? É fácil dar opinião e sugestão no que é dos outros. Mas assim mesmo nós precisamos disso. E com isso nós esperamos acabar com as sugestões de corredor, de rua, de cantina, de porta de cantina, de porta de floricultura, de estacionamento. Tem sugestão para fazer? Escreve. Até porque será respondido. Com certeza, aonde cair a sugestão, a pessoa levará a resposta. E nós sabemos que quando a pessoa escreve e se identifica, tem uma outra conotação do boca de ouvido, do tic-tic, do fala-fala. Então, com isso aqui, nós esperamos acabar com as sugestões fantasmas
e esperamos então poder responder a todos e devolver a todos as sugestões, as opiniões que tragam alguma coisa de bom para casa, ou muita coisa de bom para casa, porque ninguém é dono da verdade, nós não somos donos da verdade, a diretoria não é dona da verdade, e nós erramos como todos erram, né? E às vezes a gente erra sempre na expectativa de melhorar, mas erramos. Então, se pudermos, se essas sugestões puderem ser implantadas, certamente elas serão implantadas, serão respondidas, o que não quer dizer que escreveu, levou. Não quer dizer de forma nenhuma isso. Escreveu, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Então, aqueles que quiserem, ouvidoria@lardefreiluiz.org.br. Uma boa Páscoa para todos. Um final de semana de muita luz, de muito amor, de muita confraternização nas nossas famílias. Que Frei Luiz nos acompanhe sempre com a sua serenidade, com a sua calma. E na quarta-feira que vem, mesmo sendo feriado, que é dia de São Jorge, não é isso? Mesmo sendo dia de São Jorge, a casa funciona normalmente na próxima quarta-feira. Espero vê-los aqui na quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado. Alô? Olha, a honestidade, me perdoe Ivanete, me perdoe Elisa, olha a honestidade, a sincronicidade das manifestações mediúnicas dessa casa. A nossa irmã Vanete viu um quadro vivo, fez a descrição de Jesus, ao mesmo tempo sem que uma pudesse se comunicar com a outra. A nossa irmã Elisa fez esse desenho exatamente de acordo com a descrição, um desenho mediúnico, desculpe, Wilson, exatamente de acordo com a descrição feita pela nossa irmã Vanete. Assim funciona o lar de Frei Luiz. Desculpe, Wilson, muito obrigado. Estou esperando revê-los todos na próxima quarta-feira, com muita saúde, com muita paz. Eu passo ao Nelson para o encerramento e para as palavras finais. Muito obrigado. Boa noite. Eu queria lembrar a todos que amanhã nós temos a reunião de dependência química e é muito importante pedir isso a todos vocês que fixem o pensamento nesse trabalho, procurem lançar de seus corações tudo aquilo que gostariam de receber, para que aqui, os que aqui vêm necessitados, possam receber o que vocês estão enviando. E com certeza todos recebem. Porque a cada trabalho, a cada dia de trabalho aqui, nós sentimos a presença de tantos espíritos amigos, socorristas, procurando nos dar o conforto, o apoio, tocando naqueles que precisam ser liberados, fazendo com que muitos pais saiam fortalecidos. Então, a presença de vocês através do pensamento é de fundamental importância. Então, formaremos um bloco tamanho. E alguns dados nos assustam muito. E a gente pensa que eu estou livre disso, estou livre daquilo. Nós podemos estar parcialmente livres. Porque nós não temos a certeza de que não seremos afetados. Hoje, nós sabemos que o Brasil, ele tem um consumo médio de cocaína que é maior do que o consumo do mundo, o consumo médio do mundo.
Isso significa dizer que famílias e mais famílias, que irmãos e mais irmãos estão sendo derrubados por esse vício, por essa substância, assim como outras tantas substâncias, e assim como outras tantas dependências tão terríveis quanto. E se somos verdadeiramente cristãos e espíritas cristãos, como afirmamos ser, nós temos um compromisso com a humanidade, porque o Mestre passou 1000 anos na órbita desse planeta, reconstruindo o seu perispírito, para poder aqui chegar e trabalhar exaustivamente com um exército que a gente brinca, a infantaria que ele escolheu, para poder levá-lo até o momento final da sua missão. E todos nós sabemos. Portanto, nós temos um compromisso, porque esses espíritos, já ditos inclusive hoje aqui à mesa, têm um compromisso imenso conosco, por amor à humanidade, por amor ao próximo. Então, eu lhes faço esse pedido: sintonizem, aonde quer que estejam, se liguem, porque nós não estamos livres de ter um neto, de ter um filho, de ter um sobrinho, de ter o vizinho do lado, tão necessitado dessa libertação. Tá? Desculpa, Nelson. Tem momentos que essa reunião de quinta-feira nos toca, porque é uma luta quase que desumana de pessoas que tentam e vão conseguir. Temos certeza absoluta, como diz o Nelson aqui, temos certeza absoluta que eles irão conseguir, porque o primeiro passo é procurar ajuda. E no momento que eles vêm para cá, eles estão querendo procurar ajuda. Então, quando você procura ajuda, você reconhece que você tem problema. E já temos tido inúmeros retornos de pessoas que estão limpos há muito tempo e não conseguiam ficar, às vezes, 1 dia, 2 dias, sem consumir qualquer tipo de droga, seja bebida, cigarro, cocaína, crack, maconha, êxtase, qualquer tipo de droga. Então, chega a ser, toca, você vê a força de vontade das pessoas de aqui chegarem por volta de 6h30 da tarde e saírem daqui quase 9h30 da noite. Não só aquelas pessoas que têm envolvimento direto, como conforme acabou de dizer o Nelson, a periferia, o pai, a mãe, o irmão, o tio, a tia, o marido, a esposa, de um modo geral. E esse convite que o Nelson faz para que fiquemos em casa, nos doando, orando, pedindo para que essas forças cada vez aumentem mais, não impede que qualquer um de vocês que quiserem compareçam aqui na quinta-feira. Este lado de cá normalmente era reservado só para as pessoas com problemas, mas esse lado de cá já está invadido porque já não dá mais. Aqui são cerca de 150 cadeiras, essas cadeiras já não dão mais, as pessoas já estão passando para o lado de cá. E aqui ficam os médios de apoio. Mas aqueles que quiserem aqui comparecer, que quiserem aqui estar, para que fortifiquem cada vez mais esse trabalho iniciado pelo Nelson há 2 anos e meio atrás, estão convidados também. Desculpa, Nelson. Bom, também queria lembrá-los rapidamente, em função da hora, me perdoe aí essa extensão, nós temos que ter respeito à hora, e eu peço desculpas por ter que avançar um pouquinho. Às quartas-feiras, às 15h15, nós começamos aqui um trabalho, já é a quarta semana, que as pessoas que estão transitando no Lar de Frei Luís, nas alamedas, pela cantina, pela livraria, podem vir, estão convidados, devem se sentar, porque é uma palestra que nós desenvolvemos com o objetivo
de atender às necessidades dos médiuns, mas também daqueles que querem aprender, daqueles que querem se aquietar. E todos nós, nesta reunião, seja de quarta às 15h15, seja domingo às 7h30 da manhã, nós sabemos o quanto é importante essa sintonia, porque os trabalhos já estão sendo todos estruturados, todos estabelecidos pelas entidades que organizam esses trabalhos. Então, o que eles pedem é que nos aquietemos e chegar a esse salão, sentar-se aqui, entregar-se, deixar-se tocar, é de fundamental importância para que as salas recebam esse fluxo de energia tão importante, tão necessário. Bom, e também a escolinha, ela está em maio, no dia 4, 8 e 17, dando um curso de aprofundamento, e aí é para os que já se inscreveram, para os instrutores e os que estão inscritos, sobre o Pentateuco. É um curso de aprofundamento, que vai no sábado, de 10h30 às 12h, no domingo, de 7 às 8h30, e no dia 8, de 16 a 17h30. São 3 turmas. Você que pertence a uma turma, não venha nesses 3 dias. Você deverá vir no dia que pertence à tua turma, ou no sábado, ou no domingo, ou numa quinta-feira. Bom, quinta-feira. Então, eu peço a vocês atenção para isso. Vamos encerrar o trabalho fazendo a nossa prece final e lembrando que todas as quartas, nos domingos, nós temos sempre as palestras e os palestrantes aqui. Na quarta-feira que vem é o Marcos de Mário nos falando sobre os verdadeiros valores da vida. Então vamos, por favor, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, ajuda-nos a transitar das trevas para a luz, da mentira para a verdade e da morte para a vida, Senhor. Queremos, mas ainda tão pequenos somos, mas queremos. E com certeza avançaremos nesses degraus que compõem a escada de Jacó. E daqui saindo, te procuraremos, porque este é o caminho que estamos procurando fazer, da simplicidade, do reconhecimento das necessidades daquele que está ao meu lado, meu irmão, tão sofrido quanto, tão necessitado quanto eu. Senhor, que daqui desta reunião, que sabemos ser de luz e muita luz, pedimos que todos os benefícios sejam distribuídos pelos nossos irmãos, que daqui irão sair daqui a pouco, com aqueles que estão nas ruas necessitados. Que cada um possa distribuir um pouquinho do que aqui recebeu hoje, com aquele que está na rua, longe de ti, longe de teus mensageiros, desconhecendo o esforço feito para que a tua chegada fosse coroada. A esses irmãos
que ignoram esta verdade, deixemos uma fatia do que aqui conquistamos hoje, do que recebemos hoje com tanto amor dos amigos espirituais. Àqueles que estão nos leitos dos hospitais, aos que estão sob as marquises, necessitados, aos que abraçaram as ilusões da vida e precisam despertar, aos que estão sem a liberdade nos cárceres, porque por um momento, um pequeno momento, perderam a razão, perderam o rumo, entregaram-se às facilidades. Queremos a porta estreita e por ela vamos passar, juntos, unidos. Ajuda esta casa, ilumina a todos os médiuns desta casa e seus familiares, aos nomes que estão sobre esta mesa, de forma, Senhor, que essa boiúna seja sempre a estrada de Damasco, a nossa estrada querida, assim como Saulo, nós também queremos, cegos no primeiro momento, mas no momento seguinte, tomados pela certeza absoluta de que devemos nos unir a Ti e da dualidade fazer a unicidade. Senhor Jesus, Frei Luís, permita-nos encerrar estes trabalhos juntos, unidos em Teu nome, fortalecidos, cantando então o hino a Frei Luís. Graças a Deus.